Bom dia, irmãos. O nosso irmão Hildo diz assim: bom dia, apreciados irmãos. Então é algo especial, os irmãos são algo especial na vida da gente. A gente teve a oportunidade, e eu sou um privilegiado hoje, né? Vou conversar com os irmãos bastante tempo sem máscara, né? Brevemente os irmãos não estarão usando mais máscara também. Pedimos a Deus que isso aconteça. Há 2 semanas atrás, os irmãos tiveram, né, a pregação aqui do nosso irmão Revelino, né? Revelino evangelista. Eu sempre brincava com ele, eu digo, o dia que tu tiver uma família, todos da tua família vão ser evangelistas. Porque é o nome dele, né? Revelino evangelista. Os irmãos sabem que é um privilégio para nós sempre podemos estudar a palavra de Deus. Num sábado tão bonito, saímos hoje de manhã um pouquinho turvo, né? Mas agora já temos um sol maravilhoso para nós. E gostaria que os irmãos abrissem suas Bíblias, porque todo o tema serão 4 palavras. No livro último livro do Antigo Testamento, se os irmãos não encontrarem, não terão dificuldade, creio. Livro de Malaquias, capítulo 1, verso 2, as 4 primeiras palavras. Os irmãos vão de encontrar ali algo que faz bem para a nossa visão e especialmente para a nossa mente. Oremos para que essas palavras, né, sejam entendidas por nós. Querido Pai, nós suplicamos nessa hora ao Pai que Teu Santo Espírito nos leve a entender os caminhos que colocaste para a nossa salvação. O fazemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Na minha versão, não sei se todos está escrito igual, Malaquias capítulo 1, verso 2, primeiras 4 palavras, eu vos tenho amado. Malaquias é o último livro do Antigo Testamento. Os irmãos sabem que em torno disto existem muitas coisas. A senhora White mencionou em determinada ocasião 2 trechos que fazem nós pensarmos um pouco. Você que é ministro do Evangelho, quem é ministro do Evangelho? Todos os pastores, todos os membros de igreja, todos os oficiais de igreja, todos os cristãos de todas as igrejas cristãs que pregam a Cristo, são ministros do Evangelho. Diz ela, introduzam a graça celestial, que é Jesus, em sua vida e em seus pensamentos. Sejam verdadeiros e que permaneçam sempre sob a direção da palavra de Deus. Os irmãos vejam o quanto isso mexe conosco. Mexe ao ponto de nós podemos dizer que não é suficiente que a gente apenas fale de uma vida mais elevada ou de um cristianismo que traz a salvação, ou de um Jesus que traz a salvação. É a nossa conduta diária, ou seja, aquilo que deve ser visto pelos outros, como uma interpretação do que significa a vida mais elevada. Ou seja, você tem que vivenciar aquilo que a palavra diz para nós, aquilo que a palavra transmite para nós. Se nós usássemos isso como uma afirmação, como a senhora White afirmou, e esse outro autor, nós poderíamos, quem sabe, né, ficar dizendo assim, bem, mas será que não é suficiente só falar? Precisa fazer também aquilo que está dizendo? Será que a gente não pode ser do povo de Deus sem fazer? Não é só o dízimo que devemos dar e as ofertas e pronto, já chega.
quem sabe a gente precisa estar nos sábados na igreja? Será que tem mais ainda que a gente tem que fazer? A gente poderia, pensando nessas palavras, dizer que nós temos muita coisa a mais a fazer. Por exemplo, visitar nossos irmãos de igreja e visitar aqueles que não são irmãos de igreja. Ou seja, as visitas. O livro de Crônicas diz para nós que a gente deve se esforçar. E o se esforçar e não desfalecer, diz a palavra de Deus, porque a obra que vocês fazem assim tem uma recompensa. Ao visitar e incentivar alguém, ou enfatizar alguns itens a alguém, você está fazendo uma visita missionária. E a visita missionária é uma visita de missão. Não é uma visita social, é uma visita missionária. Na visita missionária, a gente pode fazer muitas coisas. Os irmãos, vejam, pode ajudar a direção da igreja grandemente, a diretora da escola sabatina grandemente. Na visita missionária, você fala sobre a obra missionária. O que seria a obra missionária? O estudo diário da Bíblia, cultivar o hábito de orar. Quando é que tem que orar? Ao levantar só? Ou será que seria antes de viajar? O antes das refeições? O antes de dormir? O antes de trabalhar? O antes de estudar? Muitas e muitas vezes, assistência à escola sabatina nos sábados, ou liberalmente dar ofertas, porque isso ajuda a volta de Jesus, ou seja, a pregação do Evangelho, ou você faz uma hora tranquila, ou seja, intimidade com Deus, momento a sós com Deus, no lugar onde você está, ou você pode ser grato a Deus, a manifestar a gratidão pelas pessoas que nós amamos e gratidão por tudo aquilo que nós recebemos de bênçãos de Deus. E o culto, o culto que nós fazemos não é só na igreja, o culto deve ser em casa também, deve ser matutino, vespertino. Nós temos esse costume de assim o fazer se o quisermos. Mas também tem o estudo da lição, tema da Bíblia, meditação matinal. E aí você fica pensando assim, puxa, eu estou ouvindo tudo isso assim, será que tudo isso a gente tem que fazer para ser um cristão ou para ser amado por Deus? Você já participou de algum debate sobre as coisas de Deus? Eu já presenciei debates. Nas escolas a gente chama de seminários, né? Então, existe umas perguntas e umas respostas. Mas se a gente fosse fazer um debate com Deus, o que será que a gente iria debater com Deus? Se Deus dissesse, bem, vamos debater sobre o formalismo religioso, sobre os rituais do culto, sobre a adoração, ou sobre o comportamento, e Deus fizesse uma declaração para nós, será que a gente iria retrucar e dizer para Deus, bem, eu acho que não é mesmo assim, questionar Deus? Será que Deus daria a resposta para nós? Isso é uma série de perguntas que a gente poderia pensar assim, que quem sabe a gente deveria um dia convidar Deus para fazer um tipo de debate assim conosco. E os irmãos sabem que isso é bem fácil, né? Que isso nem precisa a gente falar sobre isso. Aqui dentro da palavra tem esses debates. Aqui dentro da palavra fala o que é certo e o que é errado. E especialmente dentro da palavra, quando fala ou transmite alguma coisa assim, isso vale para todo o tempo. Assim como valeu, não é aquela história de, isso foi escrito há muito tempo. Não, é atual em todos os tempos.
são mensagens universais. E os irmãos sabem que essa mensagem aqui, eu vos tenho amado, essa mensagem é do tempo em que existiam alguns profetas, existia Israel, existia Judá. E no tempo do profeta Ageu, no tempo do profeta Zacarias, um pouquinho depois de Neemias, no tempo de Malaquias, que a mensagem vem através de Malaquias. O que estava acontecendo com o povo nessa época? O povo falava, os apóstolos falavam, os que pregavam a palavra, os sacerdotes falavam, mas o povo não fazia. O povo ficava em seus interesses, nas suas casas, nos negócios. Eles até iam ao templo, mas não estavam muito preocupados com o serviço do templo. Estavam se tornando, que é uma palavra muito usada hoje em dia, de secularizados. Isso 400 e tantos anos antes de Jesus nascer. Foi escrito esse livro. Estavam se tornando indignos, vazios, indiferentes e descuidados com as coisas de Deus. E os cultos a Deus, geralmente realizados no sábado, viraram um formalismo. As pessoas só iam para participar. E quando era no templo, a obrigação era de, pelo menos uma vez por ano, ou pelo menos naquelas festas importantes, irem ao templo. Mas a razão maior era só ir. O profeta Malaquias, ele, além de ser um profeta, ele teve uma missão. E a missão dele é bem interessante, é isso que nós vamos estudar um pouquinho hoje. É trazer o povo de volta ao culto verdadeiro, do jeito que Deus deseja que seja. E sempre que ele falava sobre isso, até os sacerdotes que cuidavam do templo questionavam Malaquias. O povo era muito questionador. Eles estavam muito com o coração endurecido. O povo daquela época não era um povo de igreja. Eles tinham voltado do cativeiro babilônico e lá eles não tinham igreja onde se reunir. Então eles trouxeram toda aquela bagagem de dificuldades espirituais, eles trouxeram para dentro do povo de Deus. Eles lá, na verdade, não foram tanto um povo de Deus. Então eles não estavam dispostos a escutar a palavra de Deus. E o livro dele, o livro de Malaquias, ele trata justamente de diálogos sobre o culto. E é interessante. Um especialista, e eu gostaria de ler para os irmãos, para que a gente possa entender esse livro, porque às vezes quando a igreja fala em Malaquias, a gente pensa na igreja como dízimos e ofertas. Pega um capítulozinho lá e lê uma parte assim. Mas a mensagem de Malaquias, ela é uma mensagem de condenação. Às vezes, quando o pregador, ou aquele que está falando da palavra de Deus aqui, ou em qualquer outro lugar, ele traz uma palavra, as pessoas acham que é ele quem está trazendo a condenação. Não, que é a palavra de Deus. Né? E o espírito do povo daquela época, ele foi se separando tanto, que eles acabaram criando partidos, que hoje a gente diria de partidos políticos, né? Que eram os saduceus do tempo de Jesus e os fariseus. Um era o partido do templo e o outro também auxiliava. Só que alguns acreditavam uma forma de crer e outros acreditavam a outra forma de crer. Então, a vida espiritual, quando eles voltaram lá do cativeiro babilônico, diz-nos um escrito aqui, eles eram insensíveis ao amor de Deus. Eles não estavam vivenciando o amor de Deus. Eles careciam de uma coisa, de reverência pelo Senhor, e quanto aos atos lhe eram apontados alguma coisa, eles não viam neles mal algum. Eles até, quantas e quantas vezes eles revelavam essa interrogação, dizendo, em que a gente está fazendo de errado?
E a gente no livro de Malaquias encontra isso. Os irmãos, nós não vamos ler o livro de Malaquias hoje, mas os irmãos vão ler em casa e vão observar isso. Deus fala, diz, e as pessoas dizem, mas em quê? Não é assim. E aí Deus diz como que é mesmo, né? Diz para nós isso, tantas e tantas vezes. Então, a contaminação do sacerdócio, aqui o divórcio, a relação com pessoas de outras religiões, a negligência quanto às ofertas e o estilo de vida que eles estavam levando. Então, trouxe uma controvérsia para ser transmitida ao povo de Deus. E como é que a gente pode pensar assim sobre isso que nós colocamos aqui? Eu vos tenho amado. Nós, como igreja, como adventistas do sétimo dia, você se sente amado por Deus? Ou isso é apenas uma frase, assim, 4 palavrinhas? Eu vos tenho amado. Os irmãos, vejam bem, nós não escolhemos amar a Deus. Antes de nós sermos o que somos, Deus nos tem amado. É a primeira colocação. Então, isso já deveria ser suficiente para a gente adorar e cultuar a Deus. Ele nos ama, Ele nos tem amado e não deixou de nos amar. Então, não é, bem, sábado que vem, vou dar um exemplo assim, não, sábado que vem o presidente da Associação Geral aqui para São Lourenço, convida toda a igreja para estar. Não, mais importante, bem mais importante do que ele é Deus. Deus nos ama, segunda, terça, quarta, quinta, sexta e também no sábado. Então, Deus nos tem amado. Então, somos sempre povo de Deus. Ele nos tem amado. Às vezes, nós escolhemos não ser do povo de Deus, porque nós não aceitamos o amor de Deus ou não manifestamos o amor de Deus. Então, deveríamos dar graças a Deus, porque Deus não nos destina para a ira dele. Algum dia isso acontecerá na volta de Jesus. Aqueles que não têm amado e não aceitaram o amor de Deus, receberão a ira de Deus. Mas ele está falando de pessoas que são da igreja, do povo de Deus. Então, primeiro ponto, nós adoramos a Deus não porque Ele pode nos dar também. Deus dá muitas bênçãos, todos os dias, derrama as janelas do céu se abrem para nós, né? Mas nós às vezes não percebemos, não prestamos atenção. Por que nós adoramos a Deus? Porque Ele nos tem amado. Por causa disso, Ele nos escolheu para ser seu povo. Todos. E a pergunta que cabe aqui é, será que você faz parte dos escolhidos de Deus? Se sente assim? Não, faz parte, faz. Mas você se sente assim, amado por Deus? Deus nos escolheu amar porque quer nos ver na eternidade. Essa é a razão principal do amor de Deus para conosco. E isso já é motivo de culto, de nós adorarmos, de nós nos reunirmos, de nós falarmos, enfim, de nós praticarmos aqueles ensinos que Deus quer que pratiquemos. Pensemos um pouco. Poderia pedir assim, levante a mão quem não tem problema. Eu acho que até a gente amarraria as mãos lá embaixo para não ser levantadas. Por quê? Porque estaríamos mentindo. Todos nós temos problemas, mas não são os problemas que nos devem levar a cultuar a Deus, a adorar a Deus. Não, sabe, eu vou porque eu tenho um problema muito sério, vou pedir oração lá, tudo pelos meus problemas. Não. Eu não estou pensando no Deus que me ama, estou pensando nos meus problemas. E se alguém fizer uma oração, até vamos nos sentir gratos àquela pessoa, quando na verdade deveríamos ser gratos a Deus. É Deus quem nos dá. Estudamos no trimestre todo sobre o descanso em Cristo. Então, a nossa consciência é que se a gente é de Deus, Deus nos ama, somos do povo de Deus, já é um motivo para adoração. Mas Deus teve um plano
deu seu Filho amado, São João 3,16, né? Para que a todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, morreu, outro motivo para a adoração. Nos curvar diante de Deus. Então, quando diz aqui, eu vos tenho amado, né? Deus está colocando isso de uma maneira bem simples para nós, né? Mas, irmãos, quando os irmãos lerem em casa, vão ver que as pessoas dizem, mas tem amado em quê? Né? Então, quem sabe, alguns de nós não estão, às vezes, pensando, né? As coisas estão tão ruins ao nosso redor, em quê? Né? Mas nós não vamos entrar nessa parte da discussão, só para colocar para os irmãos. Deus tem manifestado isso, e Ele dá a resposta na sua palavra. E a segunda discussão aqui dentro do tema do livro de Malaquias, se eu sou o Senhor, onde está o respeito comigo? Capítulo 1, verso 6. Lá está escrito. Onde está a minha honra? Minha tradução diz, onde está o seu respeito comigo, né? Os irmãos sabem, pensemos por que Deus está falando isso para eles lá. Ele diz que as pessoas levavam para o templo aquilo que estava sobrando. Eles tinham vindo, tem uma pequena desculpa, né? Eles tinham vindo lá da Babilônia, onde eles não davam ofertas, nem faziam isso. Mas lá eles chegavam lá e faziam isso. Colhi 10 laranjas. Deixa eu escolher aqui, qual é que eu jogaria fora? Essa eu vou levar para o templo. Chegava lá, e o sacerdote aceitava aquilo e dava como uma oferta. E Deus está dizendo assim, eu estou só dando um exemplo, né? Não está escrito isso assim. Mas diz assim que essas ofertas, dadas dessa forma, da maneira como eles não estavam pensando em Deus, eles estavam pensando em se desfazer daquilo que é imundo, aquilo que não está prestando para nada. Isso eu vou dar. E os irmãos sabem que dentro do plano de Deus existia todo um esquema, né, que os irmãos conhecem sobre o templo, em que as pessoas do templo viviam das coisas que levavam para lá. Imagine você trabalhando num lugar em que as pessoas só vão lhe dar tudo que não presta, para você se alimentar, né, e tudo mais, preparar os seus alimentos. Não é assim. Então Deus foi mais adiante. Deus assim, será que tem alguém aqui, falando do templo lá assim, que é capaz de fechar as portas do templo e não deixar isso acontecer? E Deus até diz assim que é melhor fechar as portas, porque aí não estaria acontecendo uma coisa errada dessa forma, uma adoração errada. Seria melhor a porta fechada, vamos trazer para hoje, né? Não estou dizendo para nós aqui, coisa assim, né? Ou talvez seja, né? Mas assim, melhor é fechar as portas, mas não trazer uma adoração que não está condizendo com a vontade de Deus. Será que teria alguém assim? Deus diz. Então, por quê? Porque tu leva o teu pior. E aí Deus até dá um exemplo para ele, diz assim, se por acaso o teu governador te convidasse, o que você levaria para o governador? Né? O pior? O governador não aceitaria. E aí Deus diz assim, será que eu aceitaria? Devo aceitar? Ou alguma coisa assim, né? Quer dizer, para levar nós a pensarmos. Né? Então, na adoração, nós devemos cuidar, respeitar as coisas de Deus. E principalmente, né, cuidar para que, sendo seu povo, na nossa igreja, ou na minha igreja, ou no meu círculo espiritual, eu não permita que Deus seja desrespeitado. Devemos cuidar nisso aqui. E Deus arrasou a mais, né? Diz assim, os sacerdotes não têm que trazer o refúgio, eles têm que cuidar também. E sacerdotes somos todos nós que levamos a palavra. Então, esse é um dos pontos que está em discussão também no livro acerca da adoração. E o outro ponto é que o Senhor é o grande Deus, é o Senhor de toda a terra.
Então, quando nós vamos nos aproximar dele, nós devemos nos aproximar dele com temor. Né? A adoração, o respeito fazem parte da nossa relação com Deus. Houve o tempo em que as pessoas, né, se assentavam à mesa sem chapéu, sem boné e aquelas coisas todas. Eu digo assim como se fosse muito longe, né? Mas não é muito longe, não. Houve o tempo em que as pessoas, quando alguém ia falar, as pessoas paravam e ouviam, não interrompiam, falavam no meio. Houve um tempo em que as pessoas, né, alguém falava de Deus e elas ficavam ouvindo. Hoje tem muitas vezes, né, eu fico triste com isso, né? Quando uma pessoa quer falar da palavra de Deus, e aí tem que dizer, irmãos, lá, poderiam conversar lá fora ou baixar o tom? Não poderiam nem conversar. Estão ouvindo o que é o mais importante de tudo, a palavra de Deus. Então, respeito, ele pede para nós. E de nós, assim, ele não está pedindo uma oferta ou alguma coisa. Eles levavam isso, deveria ser levado em gratidão. Então, agora, uma coisa Deus pede de nós, assim, filho meu, dá-me o teu coração. Então, isso Deus deseja que nós façamos. E o que nós temos no nosso interior, no nosso coração? Então, Deus está reclamando duas coisas dos sacerdotes. Vocês estão oferecendo sobre o altar aquilo que eu disse que não era para oferecer. Ou seja, aquilo que não é o melhor é imundo. Aquilo que não é bom é imundo. Eles tinham que escolher lá o melhor que eles tinham. Competia aos sacerdotes oferecer o certo e não defender o errado. E aqui os sacerdotes estavam defendendo o errado na discussão com Deus. A gente lê diante do texto, a gente percebe isso. Então, os sacerdotes também, Deus diz assim para ele, os sacerdotes estão dizendo que estão cansados. Pergunta, você está cansado do culto da igreja? Né? Às vezes eu não duvido que alguém fique cansado. Os meus sermões às vezes são muito grandes, né? Muito compridos. Mas interessante que eu não falo de mim mesmo. Né? Se eu falasse de mim mesmo, irmãos, iam ficar cansados. Não tenho esse hábito. Eu gosto de falar da palavra de Deus. Então, será que a gente está cansado de ouvir da palavra de Deus, da melhor mensagem que existe? Pense bem antes de responder. Né? Acho que a gente estava querendo responder. Né? Não é cansado físico. Cansado físico podemos estar, né? Os irmãos que ficar toda noite cuidando de um doente ou alguma coisa assim, tu fica cansado fisicamente, né? Eu sei que há dias atrás, quando eu estava lá no hospital, né, eu fiquei uma noite, chegou uma certa hora lá, a gente não aguenta mais, tu acaba dormindo até de dia, né? Não tem jeito isso, né? Mas eu estava cuidando de uma boa pessoa, né? Uma pessoa que há 50 anos atrás, ela fazia 22 anos no dia de hoje. Hoje a minha esposa está fazendo 72. E aí estou dizendo para os irmãos, é o seguinte, seja pastor, ou seja quem está pregando, ou quem está participando, ou de qualquer programação da igreja, né? A gente não deve fazer essas coisas assim por rotina, mecanicamente. A gente deve pensar. O apóstolo Paulo foi bem... Você vai dar uma oferta na igreja? Domingo você pensa na oferta que você vai dar no sábado. Tanto tempo antes? Não, é só tu pensar. Durante a semana tu vai pensar. Então, é muito triste se nós resolvemos ir à igreja sábado. No sábado. Se nós resolvemos ir à igreja na sexta-feira, estão lá em dúvida, será que vamos amanhã à igreja? Nós devemos vivenciar isso. Deus está presente quando na nossa vida? Sábado aqui na igreja? Não. Todos os dias.
sempre presente conosco. E no verso 9 aqui do capítulo esse 1 diz assim: agora, pois, suplicai o favor de Deus e vos conceda a sua graça. Isso é muito bom, isso é oração. Mas com tais ofensas nas vossas mãos, aceitará ele a vossa pessoa? Será que Deus responde a tua oração? Ou a gente faz a oração mecanicamente? A Bíblia diz que não deve usar de vãs repetições, né? A ausência de resposta de algum pedido para Deus pode significar muitas coisas, mas a gente deveria prestar atenção, refletir um pouco. Será que a gente não está agindo em desacordo com a vontade de Deus? Se não está agindo, o que Deus tem para nós ao deixar isso acontecer na nossa vida? Tem que haver reflexão diante daquilo que nos rodeia. Se a gente não refletir sobre isso, nós não vamos tirar nenhum proveito da nossa vida que nós estamos levando aqui. Aí vai ser como pensam a maioria, né? A gente nasceu, cresceu e morreu. Não teve nada de proveito para com o nosso semelhante. E no verso 10 diz assim: ou é do jeito que Deus pede, ou é melhor fechar a igreja. Aquilo que eu mencionei antes. Então, o que Deus está dizendo isso? Sempre tem uma mensagem, é uma missão para a igreja. A mensagem é: Ele nos desafia a nós fazermos o certo, porque eles estavam fazendo o errado. Então, o desafio é fazer o certo. A gente vê e lê na Bíblia, né? Não deve só ler e não entender. Nós vivemos tempos que são bem difíceis, né? Agora, além da pandemia, existe muita dificuldade, né? Coisas assim que estarrecem, às vezes, falarmos sobre elas. Mas a gente deve lembrar, né, de que para Deus sempre deve ser o melhor. De todas as formas de nós agirmos, sempre escolhemos o melhor para Deus. E somente podemos adorar a Deus de acordo com o que Ele revelou. Vem alguém com uma mensagem nova que está fora das Escrituras ou alguma coisa assim, que não é de acordo com a vontade de Deus, e isso não é o que nós precisamos ter para, né, adorar. O culto não deve ser do jeito que eu acho ou que eu sinto, a adoração que eu devo fazer a Deus. Deus não nos dá essa liberdade para alterar o que Ele diz. Tem algumas coisas que são, porque Deus disse que são assim. Ponto, certo é certo. E podemos fazer o diferente do que Deus disse? Podemos. Mas vamos sofrer as consequências. Um dia elas virão sobre nós. Então, o princípio que está colocado aqui na palavra de Deus em Malaquias é que Deus permanece o mesmo. Ele não muda. Ele não mudou naquela época e não muda hoje. E nem no que foi falado para hoje. Nós somos ou não somos o povo de Deus? Somos. E se somos e o Deus continua o mesmo, as mensagens continuam as mesmas. Elas valem, porque alguém sempre pode dizer assim: não, mas isso é coisa do Antigo Testamento, né? O último livro do Antigo Testamento, né? E aí, qual é a diferença que tem? Se é do Antigo Testamento ou do Novo? Se Deus disse e não mudou, continua valendo. Aos sacerdotes, ou seja, aos pastores e aos anciãos, vamos pegar o pessoal mais das lideranças, né? Deus diz algumas coisas também. Daquela época, né? Não tinha ancião naquela época, mas lá eram os sacerdotes. Os irmãos sabem que os sacerdotes, eles estavam fazendo errado isso aí. A forma como eles estavam fazendo. Aceitando que o errado fosse disseminado. Naquela época eles tinham que limpar o templo. Tinha oferta todos os dias, eu fico imaginando assim. Eles tinham que pagar as contas, né? Limpar
lugar de oferendas, os pátios, aquelas coisas, tudo na volta eles estavam, eram muitas pessoas, né, realizando isso. Eram os descendentes de Levi, e eles tinham que também, né, melhorar o som do lugar, botar os bancos, as cadeiras, né, tudo, né, e ensinar, eles tinham que ensinar no templo também, né, para fazer tudo isso, né. Eles tinham que visitar os doentes, né, espiritualmente ou fisicamente, e eles tinham que visitar também os que não eram assim, né, espirituais. Então, quando eles não faziam isso, eles estavam ensinando errado. Porque o ensino vem por fazer, não é por falar. Esse é o sentido que a palavra de Deus diz para nós. E isso aconteceu 400 e poucos anos antes da chegada de Jesus. Quando Jesus nasceu e lá terminou o sacerdócio, terminou o templo depois também. Isso era o prenúncio. E a palavra de Deus aqui diz assim que isso era uma maldição para o povo. E Deus usa um superfúgio assim que é bem interessante, né? É tipo, para você entender, o Deus diz assim, que eu amaldiçoarei as vossas bênçãos. Né? Parece uma coisa bem estranha, né? Maldição e bênção junto. Porque eles faziam errado, as bênçãos deles, na verdade, não eram bênçãos, eram maldições. Vamos imaginar na igreja, nós, né? Estamos sob o ministério de um pastor. Qualquer pastor, não estou falando do pastor agora, nem de um outro especificamente, mas assim. E ao pastor estar orando por nós, né? Ou, na verdade, abençoando, como as pessoas costumam dizer nas diversas igrejas, né? A gente sabe que as bênçãos vêm de Deus, né? Mas as pessoas às vezes dizem, o pastor vai fazer uma oração pedindo a bênção de Deus sobre vós. Mas diz assim, e quando na verdade, em vez de estar abençoando, ele está amaldiçoando o povo. Se o proceder dele for impróprio, em desacordo com a vontade de Deus. E aí, como saber? Né? Vamos trazer para a prática da igreja. Como saber se alguém que está orando por nós, ou querendo uma bênção de Deus sobre nós, está sendo próprio, não está sendo próprio? A gente pode, se conhece bem a pessoa, sabe assim, né? A gente verifica pela palavra né? se ele, né? Produz frutos dignos de arrependimento. Pelos seus frutos os conhecereis. Mas se a gente não conhece, bem, aí a gente tem que fazer como os bereanos fizeram com Paulo. Paulo veio lá e deu uma palavra para eles, e o que os bereanos fizeram? Eles foram para a palavra, eles tinham o Torá, eles foram para o Torá, para a palavra. O Torá era o Antigo Testamento, né, que eles tinham. Né? Então, foram para o Torá para verificar se era mesmo assim. Então, meus irmãos, quando alguém falar aqui, ou em qualquer outro lugar, alguma coisa da palavra de Deus, lembre-se, né? Verifique se é mesmo assim. Nós verificando a palavra de Deus, nós seremos ricamente abençoados. E pensemos mais, né? Nas igrejas evangélicas hoje, muitos cultos, a forma de adoração de muitos cultos, estão distorcidos de acordo com a palavra de Deus. Né? Podem ser até bem movimentados, né? Pessoas caindo, pessoas pulando, pessoas dançando, etc., né? Pessoas gritando, atos estranhos, e assim, às vezes até um show especial, né? Mesmo dizendo que é show da fé, não funciona, né? Então, coisas que Deus nunca revelou, né, através da sua palavra. Então, quando alguém faz alguma coisa assim, ele está ensinando errado. E não é uma bênção. Conforme a palavra de Deus é uma maldição, fazer isso. Alguém diz, não, mas isso não tem nada demais.
Se está em desacordo com a palavra de Deus, tem tudo a ver. Então, a falta de conhecimento da palavra não é do povo aqui, mas do ensinador. A falta de conhecimento, ao instruir erradamente a igreja, na maneira não correta, aquilo não é adoração a Deus. Deus assim o diz, não sou eu que estou dizendo isso. Então, a bronca aqui que Deus está dando, entre aspas, nos sacerdotes, é que os pastores, os sacerdotes, eles estavam se tornando indignos. E os irmãos sabem, que as bênçãos são... Eu esse dia estava ouvindo um programa e eu achei super interessante isso. A pessoa dizendo assim, foi dado como exemplo, irmãos, eu não sei o que, tal, de uma determinada igreja. Conta as bênçãos de que aconteceram durante a semana, todas as bênçãos, conta as bênçãos. Aí uma pessoa chegou lá e disse, e Jesus me perdoou. Não, irmão, conta as bênçãos, o que aconteceu? Coisa assim. Os irmãos acham que isso aqui está errado. Que bênçãos essas? Bênçãos materiais? Ele estava pensando só em bênçãos materiais. Mas isso era o pastor que estava dizendo. A irmã disse lá, Jesus me perdoou. Existe uma bênção maior do que essa? Não existe. Então, às vezes, essa distorção que parece que é certo, ela está acontecendo. E aqui também fala sobre as uniões, não nos cabe julgar ninguém. Mas Deus diz, por que tu não ouves? Por que tu não és leal? Está sendo desleal? A união, o povo lá, os rapazes da época estavam casando com moças que não eram nada de cristãs, ou as cristãs estavam casando com os que não eram cristãos. Estava essa união. Então, o princípio continua sendo o mesmo para hoje. Na minha vida, na tua vida, na tua família, tudo tem a ver com o culto a Deus, a forma de adorar a Deus. Deus diz que não aceita a nossa adoração, nem o nosso clamor, porque a nossa vida está em desacordo com a sua vontade. Então, às vezes, a gente fica insistindo, mas e alguém poderia dizer assim, mas isso é só coisa do Antigo Testamento, não é de agora. Agora existem leis, hoje tudo. Sim, mas as leis não são as de Deus. Leis humanas pode fazer qualquer coisa hoje em dia, do jeito que estão, e mudando assim rapidamente. Mas o que Jesus disse? Jesus disse que quando tem alguma diferença familiar, ou diferença de casal, assim, e isso é muito comum hoje, com esse fica em casa, assim, a coisa ficou preta, no sentido assim de as trevas vêm. Por quê? Porque Jesus disse, tu vai trazer uma oferta para a igreja. Eu estou pensando aqui, vamos dizer assim, a oferta aqui, mas a oferta nossa é o nosso coração. Tu vem trazer a tua oferta, o teu coração à igreja. Diz assim, se tu vai trazer a tua oferta à igreja e tu leva ela para o altar, e aí tu te lembra de que tem alguma coisa lá com teu esposo, com tua esposa, com teu irmão, com teu filho, com teu pai, com algum familiar ou alguma coisa, com a mãe, tem alguma coisa contra ti. O que Jesus recomenda? Jesus recomenda, deixa a oferta e vai fazer uma coisa que é mais importante do que a oferta. Você vai fazer as pazes e aí depois vem e oferece a oferta. E isso é importante, irmãos, porque às vezes a gente presencia muitas coisas que não condizem com isso. E às vezes a pessoa pode até não aceitar a oferta de paz ou de reconciliação ou alguma coisa assim, mas aí você pode estar em condições de dar o teu coração a Deus. Está oferecendo o coração a Deus e Ele diz que te ama, mas você não quer fazer a vontade dEle. E a vontade dEle é essa, que a gente se reconcilie uns com os outros. Então, o culto aceitável que Deus coloca aqui para nós não é um culto vamos dizer assim, de formalismo, é um culto em que existem vidas, pessoas. A adoração a Deus é por pessoas, a salvação é de pessoas.
Pessoas, então, o culto que nós devemos fazer a Deus é quando nós andamos no caminho de Deus. Ou estamos arrependidos de alguma coisa que nós não estávamos fazendo. A nossa vida precisa ser quebrantada, quem sabe. E a gente pensa, então, assim, será que vale a pena, né, adorar a Deus, cultuar a Deus, sendo sacerdotes em todos os tempos? A Bíblia menciona para nós aqui que existem algumas coisas que vão acontecer. Algumas já aconteceram. João Batista veio e pregou que viria Jesus. O livro de Malaquias fala desse tempo em que João Batista viria, fala também do tempo em que Jesus seria crucificado, e fala também da justiça que viria um dia sobre o povo de Deus. Como Deus não muda, seus ensinamentos não mudam, certamente todas essas coisas vão acontecer. Então a gente precisa estar preparado. O sentido maior é esse. E quando no capítulo 3 Deus diz assim, volte para mim, torne para mim, né? Esse é o mais mencionado às vezes na igreja, na área de mordomia principalmente, né? Volte para mim por quê? Porque tu está longe de mim. E aí diz, mas por que a gente tem que voltar? Eles inquirem, né? Não estou fazendo nada de errado. Não, você não está dando dízimo, não está dando oferta, não está ajudando nada na pregação do Evangelho, etc., né? Então, a contribuição é um princípio que Deus requer, mas deve ser uma contribuição por gratidão. Então, o forte desses ensinamentos sobre os dízimos e ofertas são as pessoas. E os irmãos sabem que aqui também diz assim, no livro de Malaquias, existe diferença entre o justo e o perverso. E algumas pessoas dirão assim, não tem diferença nenhuma, todos morrem. Morrem. Entre o rico e o pobre, morrem. Diferença entre justos e injustos. Aqui está escrito conforme eles são. É inútil servir a Deus que nos aproveitou termos cuidado em guardar os seus preceitos e andar de luto diante dos deuses dos exércitos? É a pergunta. É inútil servir a Deus? Depois dão as respostas, elas aparecem aqui. Os irmãos sabem que coisas ruins acontecem com pessoas boas? E coisas boas acontecem com pessoas ruins? Sim, isso é verdade. Então, essa ideia de que vale a pena, Deus registrou isso aqui, dizendo que as pessoas, né, que seguem a sua palavra, ou os fiéis, como é aqui definido, eles terão um dia o nome escrito no livro da vida. E o sol da justiça vai brilhar sobre eles. Então vem o dia em que haverá alegria e exortação. Porque as pessoas vão estar para sempre com o Deus a quem eles aguardavam. Então a palavra base para tudo que nós verificamos hoje aqui no livro de Malaquias é que a palavra de Deus é a base de todo o culto e adoração a Deus. Não são as pessoas, não são o tipo de programas. Eu sei que a gente se alegra com algumas coisas, né, que são mais agradáveis, né, assim, né? Mas no estudo da lição da semana, a gente estudou ali, diz assim, alegrem-se, né, no Senhor, digo, alegrem-se. Deus insistiu com isso, dizendo assim, aí você está no enterro, alegrem-se no Senhor. Não é alegrar-se com o enterro. Lá você está triste, lá você vai chorar, né? Lá você, né, vai lamentar algumas coisas, lembrar, memorizar, vai ajudar, confortar. São tudo formas diferentes, né? Mas a alegria vem no Senhor, em confiar em Deus e nos seus ensinamentos. Então, o princípio é claro, Deus é quem zela por nós, aqueles que os adoram.
E a vontade de Deus está nas Escrituras. As Escrituras fornecem a orientação do culto a Deus. Por que você vem ao culto aqui na igreja? Bem, dentro do apelo que eu vou fazer agora aos irmãos, eu espero que tenham absorvido e entendido que o culto deve ser na maneira como Deus diz, né? Por que a gente vem? Né? E alguma certeza eu posso ter. A certeza é que nada pode impedir você de adorar a Deus. Isso eu tenho certeza. Nada pode. O apóstolo Paulo disse: eu tudo posso naquele que me fortalece. Tudo. De adorar a Deus. Então o apelo que eu faço aos irmãos é: decidam adorar a Deus, baseado na sua palavra. O livro começa dizendo, né, os irmãos, do amor de Deus para conosco, e nós somos descendência espiritual de Jacó. Ele faz a comparação entre Esaú e Jacó. Deus escolheu que você seja e continue sendo o povo dele. Se você ainda não fez, eu convido você a fazer. Faça parte do povo de Deus. Faça hoje, decida hoje. E com isso nós podemos, com certeza, andarmos um dia naquelas ruas de ouro cristal, né, que é mencionado na sua palavra. E eu gostaria de, antes do hino final que nós vamos cantar, que é o hino Lado a Lado, né, é um hino que fala de nós como cristãos que queremos ir na mesma direção, o hino que fala que nós devemos, né, fortalecer nossos irmãos e nossos amigos, enfim, e vamos lado a lado com alguém, né? Então, antes disso, eu convidaria os irmãos para nós orarmos. Vamos colocar de pé e vamos orar. Amado Pai, nós temos muitas dificuldades, Senhor, de às vezes entendermos tudo o que desejas de nós. Mas nós te suplicamos que o Teu Santo Espírito possa agir na vida de cada um dos irmãos aqui, na minha especialmente, para que a gente possa entender os Teus caminhos e, principalmente, ó Pai, nos fortaleça para andarmos neles. Troca, Senhor, a nossa mente, que pode não ser pura, por uma mente que faça tudo o que é agradável a Ti. Senhor, como a Tua palavra diz, nós queremos entregar nosso coração a Ti, a nossa vida a Ti. Nós o fazemos em nome de Jesus. Amém.